Olá! Primeira segunda-feira de março de 26, estamos aí a mil, começando a nossa live, começando o nosso 57 em 7 de hoje. E hoje eu vou tratar com vocês, afinal de contas, o que é mentoria, o que é curso. Por que se fala em consultoria, mentoria, em curso? Estou perdido. O que é? Afinal de contas, com o que nós estamos trabalhando? Então, bora lá, vamos entender melhor isso e vamos principalmente ver como isso pode mudar, como isso pode melhorar o seu desempenho, melhorar os seus negócios. Então, quando eu falo em 57 em 7, pessoal, simples assim. Eu ajudo você, que é dono de negócio, a aumentar o seu lucro em 57% em 7 meses. Ah, mas qual negócio? Qualquer negócio. Então, o 57 em 7 é uma metodologia, é uma forma de se fazer. Como é que se aumenta o lucro? Tem uma forma de se fazer, então eu ensino uma maneira de fazer. Uma maneira comprovada, uma maneira que eu criei, uma maneira que eu já testei, uma maneira que eu estou ensinando outras pessoas a fazerem, tá bom? Então, é assim que a gente faz. Hoje mesmo reuni com um parceiro de negócios meus, Paulo Leite. Ele é do setor imobiliário, ele treina, né, imobiliários como um todo. E eu estava, então, mostrando para ele que hoje eu tenho vários corretores de imóveis se interessando, querendo saber como é que pode aplicar o 57 em 7 como corretor de imóveis. E os números de corretores de imóvel, quando a gente olha o mercado, assim, são 500 mil profissionais com Cresce, mais outros 500 mil profissionais que não têm Cresce, outros 500 mil que não é que não têm Cresce, eles na verdade são zeladores, eles são outras, estão em outras funções e acabam, às vezes, desempenhando o papel de corretor de imóvel. Então, a gente está falando aqui de um universo enorme. E tem sentido para, sei lá, para alguém que nem corretor de imóvel é como principal atividade, aprender o 57 em 7 para aplicar como corretor de imóvel? O que nós estamos vendo hoje é que uma segunda profissão ela está se tornando muito comum. Olha que interessante, mas é uma segunda profissão porque eu estou super apertado? Não, é que hoje as características, o trabalho remoto, a possibilidade de estar atuando profissionalmente em 2 lugares diferentes, etc., criam oportunidades de você estar desempenhando 2 empregos ou 2 funções diferentes e fazendo dinheiro nas 2. Então, aquela estrutura formal que a gente tinha lá, que tinha que bater ponto, fazer e tal, ok, para muitos empregos, para muitas posições, elas continuam sendo verdadeiras, mas para outras não. Então, quando eu falo hoje no 57 em 7, é para aplicar no seu negócio. Pode ser ele numa carreira formal, pode ser num trabalho que tenha mais elasticidade, ou pode ser até um trabalho empreendedor seu, pode ser uma frente que você faz como autônomo, que você faz como independente, como você faz como profissional liberal. Então, tem muitas formas, e essas são as características de hoje. Existem muitas formas diferentes do trabalho, existem muitas formas de se ganhar dinheiro. Então, hoje dá para fazer. Então, é disso que eu estou falando hoje no mercado imobiliário, e por isso que eu estou falando para você. Então, muitas vezes, imagina, alguém que trabalha, vou pegar meu zelador, está acontecendo isso agora mesmo, meu zelador, um excelente zelador, funciona muito bem, etc. Mas ele está ali no prédio, está na portaria o dia todo. Recentemente passou uma pessoa lá, um casal de médicos, tem um apartamento à venda aí? Eu já tinha autorizado ele falar do meu apartamento, embora tenha corretores que estejam vendendo. Ele falou, tem sim. E me pôs em contato com esse casal, e esse casal está entrando em contato direto comigo para fazer
conhecer, eventualmente comprar esse imóvel que eu estou vendendo. Se a gente pensar, esse meu zelador lá, ele foi um elemento importante, ou ele é um elemento importante? É. Ele está desempenhando a função dele? Tá, como zelador, ele está lá, está trabalhando, está cumprindo o trabalho dele, está fazendo tudo direitinho, como tem que ser, está lá no horário certo, fazendo o papel certo, com a função certa. E como corretor de imóveis? Talvez ele não seja um corretor de imóveis pleno, mas ele seja o que a gente chama, né, que ele poderia ser um finder's fee. Ele encontrou uma oportunidade aqui, que é uma pessoa interessada em comprar um imóvel. E, poxa, se ele fizer isso, normalmente é uma comissão, mesmo que não seja uma comissão plena de uma corretora de imóveis, mas, claro, uma comissão de um corretor de imóveis individualmente varia aí de 1,5% a 2%, é bastante dinheiro. Num apartamento de 1 milhão, 2 milhões, é bastante dinheiro. É significativo para ele. E é digno. Então, é disso que nós estamos falando hoje, muitas vezes. Então, você pode aplicar o 57 em 7 no seu negócio principal, mas você pode aplicar o 57 em 7 como metodologia para gerar uma segunda renda. E você pode fazer os dois. Então, o objetivo, o que nós estamos buscando é aumentar a lucratividade. Aumentar o faturamento? Pode ser o faturamento. Muitas vezes, aumentar o faturamento não quer dizer aumentar o lucro. Mas você quer ter mais resultado. Vamos simplificar assim. Você quer ter mais resultado? Então, o 57 em 7 pode ser uma forma. Então, agora aqui nós vamos entrar. É um curso ou é uma Então, para vocês terem uma ideia, a vida inteira, eu fiz consultoria, fiz mentoria e dei cursos. Carlito, e aí você não me explicou nada. Que é a diferença entre um e outro? Tá? Então você vai ver o seguinte, curso normalmente é um conteúdo que eu posso, né, normalmente eu uso, ele está, os conteúdos dos meus cursos, do curso 57 em 7, ele está na plataforma Hotmart, lá dividido em 16 módulos, né, em que cada módulo é entregue um por semana, é liberado um por semana. Então, está lá o conteúdo, com 16 módulos, você entra no módulo 1, tem uma aula gravada, tem um exercício, tem um PDF, tem um link para você responder perguntas, tem um link para você mandar perguntas para os seus clientes responderem e você analisar. Então, esse é o ambiente de um curso. Então, você pode ir caminhando módulo a módulo, adquirindo conhecimento, né? Vai lá, faz um exercício, então você vai lá, assiste uma aula. Então, você aprende um conteúdo. Bom, daí eu vou lá e te mostro, não só o conteúdo, te mostro exemplos, olha como eu fiz, como é que alguém fez, como se obteve aquele resultado. Depois eu te dou um exercício. E, finalmente, então, você pode se avaliar. Né? Pode fazer uma provinha, posso fazer um teste, posso fazer alguma coisa para você ter uma avaliação, ou ainda eu posso te dar uma tarefa em que você preenche, faz, manda para mim pelo ambiente, e eu corrijo, avalio, te dou um retorno, como se faz um trabalho em grupo, como se faz alguma coisa assim. Então, eu posso fazer ele na forma de um curso. É legal? É legal. Qual que é a vantagem de um curso? A grande vantagem de um curso é que você vai caminhando sozinho, você vai, né? Você faz qualquer hora, você faz 24 horas por dia, 7 dias por semana, qualquer momento você entra lá e faz a aula, faz o exercício, faz o que for. Isso dá uma liberdade muito grande, é muito bom. Agora, seria legal se fosse uma mentoria? Qual que é a diferença de uma mentoria? A mentoria é o curso, exatamente assim,
Só que eu marco com você, ou marco com os meus alunos, que num determinado dia, num determinado horário, naquele espaço, então daí não vai ser a plataforma da Hotmart, mas sim um espaço de Zoom, né? Eu uso principalmente o Zoom, mas pode ser o Meet. Então, num espaço, como nós estamos aqui, eu estou transmitindo essa live. Ele é muito parecido com esse ambiente, estou eu mesmo com esse mesmo microfone, só que o teu microfone vai estar funcionando. Então, eu vou estar falando e você vai estar me escutando, como nós estamos fazendo aqui, só que como vai estar num ambiente de mentoria, ele é bidirecional. Você fala e eu também escuto. Então, a gente tem como se fosse uma aula presencial. Embora a gente não esteja presencialmente no mesmo espaço, a gente está no mesmo espaço virtual, né? A gente está no mesmo espaço, na mesma frequência, com a mesma ferramenta. Então, dá para a gente conversar ao vivo, né? Isso a gente chama de uma comunicação síncrona. Eu estou falando, você está me escutando, e assim por diante, você está fazendo perguntas, tirando dúvidas. Tá? Então, a característica disso, no formato de mentoria, é que eu posso responder perguntas específicas, eu posso tirar dúvidas específicas, eu posso fazer um exercício junto e a gente avaliar resultado. Então, ele tem esse conteúdo adicional ao vivo, né? Esse conteúdo adicional que você está participando dele. Então, isso é uma mentoria. E tem outros formatos? Olha que legal, tem. Então, a mesma metodologia que eu dou um curso, então você faz o curso. Podemos, uma vez por mês, fazer uma sessão de mentoria? A gente faz, então, como módulo, né, o curso tem 16 módulos, um por semana, eu poderia, uma vez por mês, fazer um resumo de 4 módulos. A gente fazer uma sessão de mentoria do módulo 1, do módulo 1 ao módulo 4, poderia. Então, uma vez por mês, a gente entraria e faria tarefas, faria coisas juntas, tirava dúvidas. E se eu tenho um outro grupo de alunos que eles estão dispostos a investir mais, porque eles têm uma necessidade maior, eles querem ter mentoria comigo toda semana. Poderia? Poderia. Então, poderia ter um grupo que tem mentoria toda semana. Tem um outro grupo que tem mentoria uma vez por mês. Tem um grupo que só tem uma mentoria, uma sessão de abertura, uma sessão de fechamento. Tá? Agora, olha só que interessante. Vocês sabem que eu sou doutor em administração, sou autor de livros, etc. Eu estou registrando, já pedi o registro do curso, né, do curso MBA no MEC. Né? Então, eu estou registrando através da Faculdade Futuros, que é toda regulamentada no MEC. Então, eu estou registrando com a minha titularidade, com os meus diplomas, etc. Então, eu tenho ele no formato de um aperfeiçoamento em estratégia de negócios, tá? Que é um formato o quê? É um formato com 112 horas. Mas você também pode comprar ele num formato de 360 horas. E daí ele é uma especialização. Então, você pode comprar ou você pode investir nesse curso que você vai fazer pela internet, que você vai fazer na forma de mentoria ou na forma de curso. Você pode receber a certificação, né, válida como pós-graduação no território nacional, registrada no MEC, tá? E ele pode ser um aperfeiçoamento ou ele pode ser uma especialização. Então, você pode sair como especialista em estratégia de negócios, em aumento de lucratividade nos negócios. Pronto. Tá? Então, você faz um treinamento, você faz um curso que tem mentoria, que tem um certificado do MEC, que é
uma especialização. E pode ser um MBA? Pode ser um MBA. Tá? Então, daí ele, em vez de ter 360 horas, ele tem 382 horas e é um Master in Business Administration em estratégia de negócios para aumento de lucratividade. E poderia ser um MBA com validade internacional? Poderia, eu fiz muitas vezes isso, né, um programa registrado no MEC, numa universidade brasileira, mas também registrado numa universidade no exterior. Né? Então, que ele valia com módulo, né, de um curso de aperfeiçoamento ou de MBA nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, na Universidade de DePaul e assim por diante. O registro internacional eu ainda não fiz, mas no momento que surgiu o interesse e a oportunidade, a gente faz. Tá? Então, o que eu quero te dizer é que hoje nós estamos vivendo uma realidade diferente. Tudo que eu vivi na educação e na consultoria sempre foi muito legal, né? Mas hoje a gente está vivendo um ambiente muito interessante, que é a gente pode pôr no mesmo ambiente a mentoria, a consultoria, ou até a consultoria mentoriada, ou um curso, a gente pode botar o mesmo conteúdo no mesmo ambiente e vai sobrepondo as necessidades que você tem. Então, se para você ter, por exemplo, para muito dono de empresa, ele não está interessado em MBA, para ele o MBA não está interessado, ele não quer ter título, pronto, não tem importância nenhuma. Para outros tem, tá? Tem uma modalidade que ele está desenhando do 57 em 7 para psicólogos, olha que legal. Então eu estou ensinando a ferramenta do 57 em 7 para psicólogos, mas para psicólogos especificamente para fazerem teste vocacional, né, que eu estou chamando de inteligência vocacional. É uma metodologia que eu desenvolvi. Então tem todo um conjunto de ferramentas, métricas e assim por diante. Então eu não só ensino, então normalmente o psicólogo, ele aprende a minha metodologia de inteligência vocacional para escolha da profissão, de carreira e assim por diante, só que eu ensino ele a ganhar dinheiro. Como assim, Carlito? Você está muito charlatão, você está muito dinheirista. Não, gente, espera lá. Fazer uma graduação, ter utilidade, ganhar dinheiro é ser produtivo, né? É servir a sociedade. Então, ensinar como você pode orientar um jovem na escolha da profissão, né? Você vai resolver o problema de um monte de família que sofre por não saber a profissão que escolher, perde tempo, perde energia, etc. Então, eu ensino um psicólogo a fazer isso. Então, veja bem, ele tem a metodologia de psicologia dele para resolver as questões de comportamento, disso, daquilo. Mas para a escolha de profissão, existem metodologias no mercado, mas eu tenho uma metodologia específica que trabalha na integração do estilo de vida que o jovem quer ter, quer morar no exterior, quer morar no Brasil, quer falar inglês, que profissão que dá certo. Então, eu tenho uma matriz, tenho um banco de dados para isso. Tá? Que tipo de inteligência que ele tem? Ele tem inteligência pictórica, tem inteligência linguística, tem inteligência matemática. Então, são ferramentas que eu desenvolvi, aplicativos que eu ensino o psicólogo a usar, e o psicólogo usando, ele aplica isso nos clientes dele, e ao adicionar esse serviço com mais qualidade para os clientes dele, o que acontece? Ele faz 57 em 7. Ele aumenta a rentabilidade do negócio dele. Não é legal? Bacana. Então é isso. Tem, né? Então a gente está usando o 57 em 7 com diferentes formatos. Ele pode aplicar em qualquer negócio, mas para psicólogo eu já tenho um formato específico para psicólogo. Eu tenho um outro formato aqui de 57 em 7, específico, o quê? Para proprietários de imóvel por temporada, tá? Foi até onde nasceu 57 em 7. Nasceu lá na Riviera Brasil, né? Com os meus imóveis por temporada, eu fui desenvolvendo a metodologia hoje, então ensino donos de imóvel a aumentarem a rentabilidade do seu negócio
com imóvel por temporada. E assim a gente vai tendo outros. E eu quero dar um spoiler aqui para você que é do setor de correção de imóveis, como corretor de imóvel. Você que é corretor de imóvel, tá? Em vez de esperar acontecer, você pode se adiantar, você pode aprender a fazer o 57 em 7 e até para mostrar para a tua imobiliária que você é capaz de alavancar mais vendas se você estudar teu cliente, se você estudar teu produto, e eu vou te ensinar a fazer isso, tá? Então, a metodologia 57 em 7 é uma metodologia para acelerar os seus resultados, para aumentar o teu KPI, né? Aumentar a tua lucratividade em qualquer negócio. Ok. Agora, é uma metodologia cara. Pode ser que seja, né? Uma metodologia que você vai fazer um investimento da ordem, né? O preço normal é da ordem de R$4.900, vai até 250 mil se for para uma empresa grande, que eu vou dar uma consultoria durante um ano inteiro para uma empresa trabalhar no aumento da sua lucratividade. Ok, então mais ou menos eu estou falando que para uma empresa de um porte maior, é um investimento mais ou menos de R$5.000 por semana. Ah, poxa, mas eu sou corretor de imóvel, eu não tenho a menor chance de investir. Calma, não é isso que eu quero te mostrar. O que eu quero te mostrar, então, é o seguinte. Você nunca ouviu falar de 57 em 7, não serve, não sabe? Legal, obrigado pela confiança que você está depositando em mim e acreditar que o que eu estou falando é verdade. Mas o convite que eu estou te fazendo é um convite de experimentar um pedaço do queijo, tá? Que história é essa? Gente, antes de comprar o queijo, você vai experimentar um queijo canastra, experimenta o queijo canastra, vai lá, corta um pedacinho dele, pega uma amostra e vê se ele é bom, né? Então, a teoria do queijo é essa. Então, o que a gente faz? Eu estou abrindo, a partir agora de março, sessões, né? Então, eu faço 2 sessões durante a semana, ou uma no fim de semana, no sábado, sessões de imersão no 57 em 7. Então, você vai lá, se matricula na imersão. Em vez de você investir 4, 5 mil reais, 50 mil reais ou 250 mil reais, você investe, para quem já entrou no lote 1, investiu 57 reais. Quem está entrando, a gente abriu o lote 2 essa semana. Quem está entrando no lote 2 vai investir 97 reais. E ainda vai ter o lote 3 a 197 reais. Tá? Então você entra, se matricula, tá? Faz esse pequeno investimento e daí você passa 2 períodos comigo, ou sábado um dia inteiro, ou 2 noites, em que nós vamos estudar a sua carteira de clientes. Eu vou te ensinar a estudar a tua carteira de clientes. Você vai falar, Carlos, eu já sei. Acredita em mim. 98% das empresas, essa informação, quem me deu outro dia foi o CEO do Pablo Marçal. Numa palestra, ele me deu esse número e falou, olha, a gente, né, ele mora em Portugal e ele dirige as empresas do Pablo Marçal e ele estava falando isso. Dados que ele recebeu mostram que 98% das empresas acreditam que tem a informação correta sobre seu cliente. Então, a empresa acha que sabe a informação certa sobre seu cliente, mas não sabe. 98% das empresas acham que sabe sobre o cliente, mas não sabem, não conhecem. Elas não conhecem seu cliente. Então, tem uma chance muito grande de ter muita informação da sua carteira de cliente, do cliente que você já tem, de ter um volume grande de informações importantes que você ainda não sacou, que você não percebeu e que você não está usando. Tá?
Daí nós vamos fazer a mesma coisa com teus produtos. A gente vai listar seus produtos, vai classificar seus produtos, vai ter produtos ou serviços que podem ser olhados em 2 grupos diferentes, tá? Tem diferentes preços, tem diferentes margens, podem ser combinados de diferentes maneiras. É muita coisa, só mexendo em cliente e produto, que parece uma coisa tão pequena, mexendo só nessas 2 coisas, te abre um leque, um potencial de aumento de resultado que você não imagina. Então, o meu convite aqui a te dizer, vem para a imersão, experimenta. Tem uma promessa, já vou te dar já vai ter uma garantia, tá? Que eu vou te dar ela aqui como spoiler, tá? Mas eu estou convidando para essa imersão pessoas dos meus relacionamentos. Então, eu estou trazendo pessoas que são do BNI, que me conhecem pelo BNI, pessoas que já são meus seguidores ou que já participaram de algum lançamento meu, tá? Então, 2 grupos. Pessoas que são seguidoras de parceiros de negócios meus, como a Manu Tamanu e a Marília Andrioli, tá? Então, é um outro grupo. Hoje me reuni com o Paulo Leite, do setor imobiliário. Estou trazendo pessoas do relacionamento do Paulo Leite, então estou abrindo aqui essa oportunidade para você vir aqui experimentar um pedaço de queijo. Vem comer um pedaço de queijo aqui para ver se você gosta. Agora, tem uma promessa, você vai investir R$97. Aí você corre risco de perder. Corre risco de perder. Pode ser que você vai lá, compra os R$97 e não goste. Pode acontecer, eu não sou Deus, né? Não sou Jesus Cristo, não vou conseguir agradar todo mundo, mas eu te prometo que eu vou te dar o meu melhor e que eu tenho aí muitas pessoas já fazendo e obtendo bons resultados, tá? Então, venha, é um investimento baixo. É o preço de um cheeseburger, é o preço de um lanche, é o preço de uma pizza, é um investimento pequeno. Você não pode investir no seu próprio negócio e ainda pode parcelar de 8 vezes, então dá. Você só não vai fazer se você não quiser, tá? Agora, então, eu vou te dar a minha promessa, meu compromisso com você é, caso você venha para a imersão e invista R$97, quem já investiu R$57, quem não conseguir entrar no segundo lote, vai entrar lá no terceiro lote e vai investir R$197, o que eu vou te dar de spoiler aqui é o seguinte, se você fizer a imersão e gostar e falar, poxa vida, era isso que eu preciso, eu quero fazer a mentoria do Carlito Franco, então tá bom, pode anotar. Você vai receber um crédito, tá? Para, então, fazer o curso ou fazer a mentoria, tá? Ou a mentoria consultoriada, né? Como consultoria mentoriada, de 10 vezes o que você tiver investido. Se você investiu R$57, você vai receber um crédito para a próxima fase de R$570. Ah, eu investi R$97, vira 970. Pode anotar aí, está gravado, né? Isso aqui está publicado, pode anotar, pode por a data de hoje, 2 de março. Você pode multiplicar por 10 o valor que você investiu, a hora que você quiser expandir, gostou do produto e aproveitou, tá bom? E pensa bem, mesmo que você falar, Carlos, não, fiz a imersão, comprei a imersão, paguei e investi R$97. Gente, uma aula de R$97 é muito barata, né? Tá? Você vai aproveitar, na verdade, são 2 períodos, são aí, vamos dizer, 7, 8 horas de aula. Então, não tem, né? Não tem aula de administração assim a esse preço, tá bom? Mas a ideia é justamente que você possa, com um baixo risco, experimentar. E se fizer sentido, seguir adiante e realmente destravar e entrar, né, no seu projeto 57 em 7, aumentar a sua lucratividade, entrar num caminho de expansão, transformar o seu futuro. Tá bom? Um beijo no coração.
vem para o 57 em 7, faz a imersão aqui do 57 em 7, e alguém está me perguntando, mas Carlito, como é que eu faço a imersão? Como é que eu me matriculo? Desculpe, né? Vai lá na minha bio, vai lá no meu Instagram, vai lá na minha bio, e na primeira opção da bio vai ter a opção de se matricular na imersão do 57 em 7, tá bom? E, se não, é só mandar uma mensagem aqui, tanto no YouTube ou no ManyChat, aqui, mandar uma mensagem para a minha equipe ou pelo WhatsApp, tá? Que a minha equipe entra em contato com você e vai cuidar de fazer o onboarding seu, de fazer você acessar o conteúdo para participar da imersão do 57 em 7, tá bom? Então, agora sim, vai de novo. Um beijo no coração e uma semana abençoada aí para você.